Beleza, pessoal? É, primeiramente, boa noite. Boa noite para vocês, tá? Vou apresentar para vocês aqui o setup Win V8, né? Ó, ele vai vir com dois perfis de TPL, tá? Não vai vir é, TPL de retração, somente para reversão e fluxo. Aqui a gente está perante já uma estratégia para fluxo, como vocês podem ver, Me ouvem? 35.1. Tá bastante agressivo, tá? Mas como é OTC, para fluxo vale a pena surfar, né? E vou mostrar aqui algumas funções Estão aqui me do ouvindo bem, usuário. não? Sim, Silva, Beleza, menos um problema. tá. Aí eu vou apresentar para vocês aqui esse combine aqui, você já conhece ele, né? É o do V7, né? Vocês já estão bem familiarizados com ele. Aqui você coloca o nome da estratégia, né? Que você está utilizando, que no caso os indicadores é o SK, é um indicador novo, né, que ninguém ainda tinha testado ainda. O filtro 3 também é um indicador novo, ninguém ainda tinha utilizado. E o FSH, né, que você já tem, né, e já é conhecido de vocês, tá? Então, a soma desses três indicadores, né, tá dando esse resultado aqui. Lógico, esse resultado aqui não vale a pena confiar num backtest, tá? Como a gente estava hoje conversando hoje no grupo, em relação a confiar na assertividade do backtest. Nesse caso aqui já não vale a pena confiar. Por quê? Porque o SK ele recalcula e, se eu não me engano, o FSH também recalcula. Então, como dois indicadores que recalculam, então não vale a pena confiar no backtest, né? Vocês que estão no grupo aqui já sabem, né, com a nossa forma de que a gente fazemos os nossos testes. Ao iniciar, a gente pega essa linhazinha aqui. No meu tá desse lado, tá? Mas no de vocês, geralmente ele vai ficar mais ou menos aqui, tá? Essa linha que a gente coloca para fazer a marcação onde foi que iniciou, né, os nossos backtests. Só um exemplo. Abri o computador, coloquei a linha. Daqui para cá a gente vai fazer o nosso backtest, beleza? Então, só deixando mesmo bem claro como que a gente faz os nossos testes com indicadores que recalculam. Tem uma maneira mais eficiente, né? Que no caso é esse analisador de aqui de estratégia, né? Só que ele é bastante pesado e demora um pouco, né? Então, é a maneira mais eficiente de saber se a estratégia está dando bom no examinador de estratégia. Mas aqui a gente pode até gravar outro tutorial explicando para vocês como que a gente faz isso, tá? É bem mais rápido, bem mais eficaz e bem mais seguro. É saber se aquele indicador, a estratégia dele é muito boa ou não, tá? Pelo examinador de estratégia. Então, continuando, essa aqui é a nossa primeira TPL, tá? Tá aqui, ó, fluxo, e esse aqui é o fluxo agressivo. Vou dar um clique nele, aqui, tá? Então, esse cara aqui, a gente, ó, se vocês forem observar, deixa eu pegar esse marcador aqui que eu vou precisar. Ó, se vocês forem observar, a gente tem, ó, para fluxo, tá? A gente tem é, com o nome setup fluxo, né? Que no caso é o setup fluxo agressivo e o setup fluxo moderado, né? Então aqui é um tipo de estratégia, tá? Esses dois aqui é um tipo de estratégia. E vocês podem ver que aqui tem outro fluxo. Vocês veem que aqui não tem setup fluxo, mas só o nome fluxo moderado e o fluxo normal, né? Então, para não ter essa mistura, eu acabei renomeando diferente, tá? E a gente tem aqui o de reversão. O de reversão, vocês vão ver que ele está bastante compilado, tá? Ele já não vai plotar tantos sinais, porque OTC não se opera
suporte à resistência, né? Por quê? Porque é um gráfico manipulado pela corretora, né? E a gente não tem base de suporte à resistência, né? Por conta de volumes, né? E de outros fatores, né? Que o gráfico do OTC não é gráfico do Forex, né? Não é gráfico espelhado do Forex. Aí eu vou apertar aqui, selecionar aqui o de reversão, ó, vocês vão ver que caiu, ó. Caiu bastante, ó, 4-0, né? Para HL1. E como vocês sabem, isso aqui é o nosso charts, que, que abre as paridades em OTC. Vocês podem ver que aqui, ó, no finalzinho tem o nome OTC. Isso aqui vai ficar para o próximo vídeo explicando cada funcionalidade do charts. O objetivo aqui é mostrar o, o V8, tá? Deixa eu abrir aqui a paridade que vocês utilizam mais. No caso já foi o Euro USD e o Euro JPY, tá? Eu vou abrir aqui o reversão, vocês vão ver, ó, que, ó, tá vendo aqui? 3-0 é poucos sinais. Aí, só recapitulando o que eu falei para vocês, que onde vocês colocam o nome da estratégia, né? Fica gravado aqui, tá? Que no caso aqui é um indicador novo, FL, que vocês também nunca tinham utilizado, então é um indicador que vocês vão utilizar. Só um minuto, tá? Que eu vou atender um pessoal aqui, rapidinho. Vai, mano, vai no banho. A gente não ligou ainda não. Continuando, galera. Como eu falei pra vocês, vocês estão me ouvindo? Sim, tô te Ah, ouvindo. beleza, beleza, beleza. Aí, só recapitulando, tá? Esse indicador FL é um indicador novo, tá? É um indicador muito bom para reversão. Vocês vão poder conferir isso no mercado aberto, tá? Não só ele, não utilize só ele, tá? É, mas aqui, ó, vocês vão ver aqui, vou mostrar um pouco aqui do Combine, a quantidade de indicadores que está disponível, né, para você estar fazendo seus testes e tá utilizando, tá? Eu deixei poucas TPL, eu deixei mais assim as TPL que eu já testei aqui no OTC e também para vocês também ter um pouco de criatividade e montar o TPL de vocês, beleza? Porque se eu for montar uma TPL para cada indicador desse aqui, haja TPL, tá? Então, como vocês podem ver aqui, ó, são 20 indicadores, tá? Ó, esse aqui é novidade, SK. Cruzamento vocês já utilizaram, né? Que é cruzamento de médias. MPR vocês já conhecem. O FLXO vocês conhecem também. Inclusive, dá até para utilizar ele em uma junção com SK, tá? Vamos. Deixa eu Vou montar ele aqui rapidinho, ó. Vocês vão ver que eu vou zerar ele aqui. Zerei. É, eu vou ligar só o SK aqui para vocês verem como que ele tá aqui se saindo. Mas lógico, né? Você não pode se comparar com esses backtest aqui, porque o SK ele recalcula. 23-2. Agora o FLXO, esse que recalcula mesmo. Esse aqui é o pior de todos em relação a recálculo, tá? Em relação a recálculo, porque ele zera. Ele zera os losses. Mas assim, para fluxo, ele vai cair muito bem. A junção dos dois. Aí, para não ficar tão solto os dois, o que que você pode fazer? Aplica um TMA ou filtro 3. Eu geralmente faço assim, eu coloco uma junção do TMA2, que ele é bem mais espaçado, tá? A linha central dele é bem mais espaçada, não fica uma linha muito curta, tipo
uma tendência vermelha e outra verde. É muito próximo, né? Ele já é mais distanciado. Aí eu coloco o filtro 3, né? Só a junção desses dois aqui já dá uma filtragem bacana. Olha só, tá vendo? Então, agora a única diferença aqui é que o FLXO às vezes dá muito atraso, tá? É, então, se vocês quiserem utilizar ele, mas para automatizar, e no caso vocês vão ter que colocar aqui, ó, o delay. Vocês podem estar colocando um 5, né, que é o padrão, né? E isso aqui que o Magno ele sempre fala, né? Assertividade. Essa assertividade aqui vocês podem colocar acima de 70%, tipo um indicador de fluxo. Vocês podem até subir para 80%. Se o indicador estiver pagando 70, 80%, né? Aí o robô ele vai fazer as entradas. Isso aqui que o Magno sempre ele fala, né? Que eu também eu vejo que é bastante eficiente para vocês. Ó, assertividade acima de 70%, o indicador, o robô vai estar fazendo a leitura dos sinais, beleza? Aí eu quero mostrar para vocês aqui os indicadores que é novidade. Deixa, calma aí. Ó, o indicador que é novidade, deixa eu ver aqui, quero ver o FL. Alguém tem alguma dúvida? Ó, Ó, como eu falei, o indicador FL, ele é para reversão, tá? Então, eu vou abrir aqui um gráfico aqui de mercado aberto. Olha só ele, tá? Ó, só ele, vocês podem ver que ele dá bastante sinais, né? Ó, sinal, todos os sinais de reversão. Se você for montar aqui um zigue-zague, vocês vai ver que a maioria dos topos e fundos ele faz marcação, né? Ele só não está fazendo muito excesso de marcações porque eu dei uma amarrada dentro do código, tá? Mas, no caso, o ideal seria ele estar fazendo isso aqui, né? Marcando os topos e fundos, né? Mas mesmo assim, vocês podem ver que ele dá muitos sinais de reversão e sinais bons, né? E no caso aqui, vocês podem tá confluindo ele, tipo, com esse indicador aqui, ó, que eu falei para vocês, que é um indicador bom, um indicador que não recalcula e não repinta, né? É o Confluência um e o Confluência, são dois indicadores é, top demais. Aqui já amarrou demais, né? Mas assim, tem algumas paridades, vocês vão poder observar que ele vai dar bastante sinais, tipo 10-1, 8-0, entendeu? Vai depender muito do como que o mercado ele está se comportando. Deixa eu fechar aqui. Deixa eu mostrar aqui um. É meu filho que tá dormindo, ele tá bocejando, galera, tá? É, eu criei aqui um CCI que casou muito bem. Tá? E eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês aqui que vocês vão adorar em relação ao esse indicador FL, tá? Eu vou aplicar aqui um CCI, vocês vão ver que vai melhorar muito a assertividade. Ó, melhorou muito a assertividade. Então, aqui, no caso, é até uma TPL, eu acho que eu já tinha salvo aqui, mas vou salvar novamente, passar para vocês. Eu vou até botar o nome aqui, FL, vai ser isso aí. Eu vou abrir outras paridades aqui. Olha só como que ele casou. Por isso que
que eu resolvi implementar ele no V8, porque ele casou muito bem com o CCI, galera. Então, se vocês utilizarem ele, cara, ele é muito bom. Eu tive acompanhando ele a semana toda, tá? Inclusive, teve até um dos resultados que eu postei aí, que eu posto lá no Instagram, que foi só ele e o CCI, né? Os dois indicadores casaram muito bem. Vou colocar aqui de novo. Olha só. Está em H1, deixa eu botar em F5. Olha só. Aí ele já tá aqui mesmo. Pois é, galera. Então, esse o V8, vou mostrar aqui para vocês uma coisa que ele tá dando muito bom, né? No caso é o FL, presta atenção, tá? FL. No caso aqui, ó, vocês vão ter que modificar aqui, ó. Próxima vela. Próxima vela, beleza. Ele vai dar um resultado assustador, vocês vão ver. Vai dar, olha só, o resultado assustador. Porque se vocês forem observar, ele, o pré-alerta dele dá muito no sinal que era para ser de entrada. Só que eu tentei voltar para ele ser o sinal, só que quando eu volto, o sinal, ele já chega com muito atraso. Já chega com atraso. Na verdade, passa duas velas aí, aí que o sinal aparece, né? São coisas que a gente não consegue entender na base do MT4, né? Da própria plataforma. Eu acho que eles fazem isso de sacanagem para a gente nunca chegar num indicador que seja 100%. Uma vez eu estava até conversando com um membro aqui, que a gente tem indicadores que atingem 100%, né? Mas, infelizmente, ele vai chegar com atraso. A plataforma, a própria plataforma, ela não aceita você desenvolver uma coisa que seja 100%, né? Tanto que os próprios indicadores têm que ser feitos no algoritmo deles, né? Que no caso é o MQ4, né? O Metro Editor. E aqui, ó, para ele não ficar tão livre, galera, aí o que que eu faço? Eu adiciono aqui cadê ele? CCI, tá aqui. Cara, essa configuração aqui, ela tá dando muito bom, tá? Só recapitulando. É o, é o FL, mas em vez de estar aqui para próxima, né, ele vai estar na mesma vela. Vai aparecer muito sinal com atraso, vai, né, porque esse FL aqui, ele precisa confirmar a reversão. Quando não é confirmado, infelizmente, o sinal vai sumir, beleza? Vou deixar bem claro, né? Não é um indicador milagroso. É um indicador quando ele bate bastante em zonas extremas de suporte e resistência, ele dá muito bom. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? O Alves, Pode falar. esse atraso aí que você está dizendo, no caso, seria porque ele não daria necessariamente no início da vela, não é isso? Sim, para chegar nesse resultado aqui, como eu falei, de 100%, é a própria plataforma, ela tem um algoritmo, acredito eu, né? Essa aqui é a minha teoria. Ela tem uma espécie de algoritmo para a gente nunca chegar num indicador que atinja um 100%. Por isso que o pessoal fala, não existe indicador 100%. Realmente, porque a plataforma ela trava isso. Vou desativar aqui. Olha só. Eu consegui, tá? Eu consegui colocar aqui em vez de ser o pré-alerta antecipou e o sinal apareceu aqui. Porém, acontece aquele atraso, né? Que não dá nem para pegar. Porque quando o sinal já aparece, a vela já tenha passado já umas 3, 4 velas, entendeu? Agora, do jeito que tá aqui, vocês ainda conseguem pegar. Consegue pegar de abertura, tá? Porém,
Se não atingir um nível que vai acontecer a reversão, o que que ela vai fazer? Ela Então, vai pular. mas nesse sinal aí que você tá falando aí, se parece muito com fractal, não é isso? É, parece com Porque os fractal. fractais que costumam dar esses sinais para trás aí. É, o Depois frac, que confirma. o fractal ele faz isso, né? Mas o fractal ele tem uma diferença, tá? Ele tem uma diferença. Por exemplo, deixa eu pegar uma marcação aqui. Por exemplo, tá vendo esse sinal aqui, beleza? Então, se apareceu um fractal aqui também, aí rompeu. Beleza. Aí não tem mais sinal aqui para trás. Ele vai precisar fazer uma marcação aqui, beleza? Quando você for observar, ele vai andar mais um pouco. Quando chegar numa região aqui, esse sinal aqui já vai aparecer, porque aqui foi uma confirmação. Ele precisa estar marcando pontos, uma marcação, para confirmar que aquele ponto ali é uma reversão. Enquanto não tiver um ponto de marcação aqui, que ele já deixou registrado, o sinal vai aparecer atrasado. A maioria dos fractais acontece isso. As primeiras marcações, eles vão aparecer atrasado. O Silva me fez um pedido, né? Ele falou para mim, Alves, o que que você acha de a gente liberar o SR-V2? Tá? Esse SR-V2, deixa eu ver se eu acho ele aqui. Tá aqui ele. É o nosso indicador, tá? Que a gente vai utilizar dentro do robô. Foi o primeiro indicador que a gente. Aqui. Esse indicador aqui, ele é fantástico, galera. O Silva tá usando ele. O Silva, ele pode, ele tem propriedade para falar isso, tá? É um indicador fantástico porque ele marca as zonas extremas. E a maioria das marcações dele é em cima de uma linha de tendência. Deixa eu voltar. É, pelo visto aí é só a região subcomprado e subvendido, né? Seguindo como se fosse um canalzinho. Exatamente. Você tá vendo aqui, ó? Aqui é uma linha. Aqui é Isso um. pode resistência, né? Exatamente. Mas o que está admirável nesse indicador aí que você está mostrando é que ele consegue ler tanto a tendência de LTB e LTA quanto a lateralização. É. Bacana esse aí, hein? Aí deixa eu colocar aí só ele sozinho aqui. Esse SR aqui vocês vão ter que implorar pro Silva, tá? Se ele liberar, se ele Silvio, eu liberar, tô te implorando daqui mesmo. eu errei aqui, eu errei o nome aqui. Aqui é o resultado dele só, tá? A gente usa ele, lógico, né, com outros indicadores SR, tá? Mas assim, vamos supor que a gente vai usar ele com, com outro indicador. No caso aqui, ó, ele tem uma vantagem muito top nele aqui, que aqui ele vai vir vários buffs, tá? Eu tô utilizando aqui os buffs de, se eu não me engano, não sei se é M5 ou é M15, tá? Eu vou aumentar aqui os buffs, vocês observem aqui o placar, tá? O backtest, como vai alterar. Vou colocar o 10 e o 11. Vou colocar aqui o 10 e o 11. Ó, como diminuiu 20 no Gale 1, 20 a 5. Lógico que a gente não vai se basear pelo Gale, tá? Ó, pelo backtest. Mas assim, mais assim, dá pra gente, tipo, ter uma base que ele tá respeitando muito o suporte e resistência.
Aí, galera, deixa eu mostrar aqui para vocês aqui o indicador que é exclusivo também, que vocês vão ter em mãos daqui a pouco, tá? É é o, é o SR ou o RSI VIP 51. Vou colocar ele aqui. Só um momento. Tá? Pronto, pessoal. É, esse aqui é o SR, o RSI, tá? É o VIP 51. Vocês vão observar. Você vai dizer, ah, é um RSI, o que que tem de diferente nele? Eu vou mostrar aqui que ele tem uma diferença, tá? Ó, você tá vendo que ele tá se repetindo duas vezes, tá? É apenas ele, tá? Daqui a pouco eu vou aplicar o filtro. Lógico, RSI ninguém deve confiar ele sozinho 100%, né? Porque ele trola demais. Não porque ele é ruim, é por conta dessa banda. Tá vendo? Essa banda aqui, como ela é uma banda flutuante, se ela romper depois que aplicou a estratégia, por isso que vai fazer o recálculo, né? Porque vai sumir por conta da banda. Tipo, só um exemplo. Nesse exato momento que deu o sinal aqui, a banda não chegou a ultrapassar, né, essa linha do meio. Aí vamos dar só um exemplo. Aí aqui deu uma notícia, né? Aí o candle ficou grande. Aí essa banda aqui, ela vai ultrapassar essa linhazinha aqui do meio. Então o sinal ele vai sumir, ele vai recalcular. Por quê? Por conta dessa banda, tá? Agora eu vou aplicar o filtro. Esse filtro aqui, ele faz com que o RSI não dê o pré-alerta, tá? Ó, os buffs dele já tá tudo aqui, o 6 e 7. Ixi, a gente tem 10 minutos, galera. 10 minutinhos. Olha só como diminuiu o nível de entradas, tá? Mas a assertividade dele aumenta e muito. O André, ele é prova disso, tá? Ele testou esse indicador vários dias e vários dias, batendo meta com ele. Inclusive, o Alexandre também já usou ele na sala de sinais e foi um indicador que deu muito bom. Tá? Imagine aí, vocês utilizando ele com filtro e mais, vamos supor que mais o VIP 4. Você usou só um filtro nesse RC aí? Só. Meu, tá massa demais, velho. Ó, com o VIP 4, ele aumentou mais a garantia, né, de assertividade. Para quem vai operar no robô, cara, pode deixar essa configuração aqui que ela vai dar muito bom também. Né? O RS VIP 51 e o VIP 4. Vocês podem estar utilizando os RSI que vocês quiserem. Ou, podem colocar o 18. Vou desativar aqui o 4. Ó, o 18 já deu uma melhorada. Então, só Sim que é o recapitulando. que precisa, sim que é o que precisa para bater meta. Isso, exatamente. O RSI 18 em si ele já é um indicador muito bom. Aí você faz uma junção. Aí beleza, aí Alves, eu não quero usar o RSI 51, eu quero utilizar só o filtro dele. Beleza, deixa o 18 ligado e desativa o 51, o padrão, né? Que é o 4 e o 5. Deixa só o filtro, que é o 6 e o 7. Olha só, 12-0. Lógico, né? RSI não é para se comparar, não é para confiar em backtest, mas assim, é, quando vocês puderem testar, vocês vão ver que é um indicador muito bom. Esse filtro que está no VIP 51.
Aí, galera, acho que a gente já tem aqui uns 5 minutos de aula, tá? Porque já vai, como a gente não é prêmio, ele já vai encerrar. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou deixar esse espaço reservado aí para vocês tirarem dúvidas. Alguém aí tá com dúvida? Precisa de algum esclarecimento? Não, eu acho que com o tempo a gente vai pegando tudo aí, mas pelo que você está apresentando aí, o V8 é matador. Aqui ó, o FL. Eu vou deixar essa aula gravada, tá? A gente vai jogar no YouTube, caso vocês quiserem tirar mais dúvida ou recapitular o que foi conversado aqui, vai estar lá no YouTube, tá? Ó, o indicadores novos, né? O FL, esses daqui vocês já estão familiarizados, o VIP 1, o VIP 2, o RS18, o 4, o VIP 51 é novidade para vocês. O CCI, eu acho que é novidade também para vocês. Acho que vocês já chegaram a testar o CCI 2. O TMA 3 vocês já utilizaram, o 4. Confluência vocês também já utilizaram. Ah, tem esse novo indicador aqui. É o filtro VIP. Ele é um indicador muito bom também. Vou colocar só ele aqui. Eu resetei tudo, tá? Ó, vou resetar. Eu vou adicionar ele. Ele é um indicador para reversão, tá? Indicador de reversão. Só o filtro, ó, ele plota bastante sinais. Então você vai precisar utilizar ele com um indicador de reversão. Vamos ver aqui o FL. É um indicador de reversão. Ó, já não ficou tão legal nessa paridade, mas vocês podem estar testando em outras paridades. Deixa eu jogar ele aqui na tela. Aqui ele, galera. Eu recomendo Parece utilizar. que ele trabalha bem com retração, né? É, isso aí que eu já ia falar para vocês. Para retração, ele é top. Mas assim, não confia muito se não tiver uma marcação, tá? Uma marcação de suporte e resistência. Se vocês terem uma marcação de suporte e resistência e ele bater, ele dá muito bom. Ele dá muito bom também com tendência. Apesar de ele ser um indicador de reversão, para tendência ele vai surfar bem. Tá? Vou adicionar aqui o filtro 3. Calma aí, tem algum. Deixa eu zerar tudo aqui. E o filtro, VIP, ele tá um do lado do outro. Ó, ele dá muito bom. Aí aqui, como ele tá dando 8 lojas no Galeão, o que que vocês fazem? Eu faço assim, né? Ó, o intervalo de ordem dele, se eu não me engano, aqui tá em 2. Deixa eu ver aqui. Onde é que fica o intervalo desse aqui? Alguém sabe me informar se esse aqui é que nunca mais eu utilizei esse, né? Eu estou utilizando outro combine. Onde é que fica o intervalo de ordem dele ou se ele não tem? Acho que esse aqui não tem não. Quando ele dá alguns LOIs no Gale 1, eu faço só colocar o intervalo de ordem, mas aqui, ó, deixa eu tentar esse suporte e resistência aqui. Mas, ô Alves, o Oi? que tem que contar também, você viu ali no Gale 2, Sim. aqueles quatro que passou ali é que tem que dar nós mesmo, não tem jeito.
Entendeu? Sabe aqueles logs que passa e fala, meu, a análise está perfeita e deu logs, é esses aí que aparece. Não, Porque um indicador acertar 60, meu, não é para qualquer um, não. mas aqui, como eu estou falando para vocês, não é um resultado que vocês podem confiar, tá? Como eu tava conversando, como a gente estava conversando com o Jorge, ele estava falando, beleza, mas assim, é uma base que vocês podem ter aqui, né? É, mas assim, só um exemplo, né? Quando eu pego um indicador. É um parâmetro que eu utilizo para poder ver se está respeitando, entendeu? É, A estratégia. É só um parâmetro. isso. Mas assim, quando eu pego um indicador que eu vejo que ele está dando bastante loss no galinho 1, eu aplico o intervalo de ordens, que muda drasticamente o resultado, né? Aquele resultado ele muda drasticamente. Mas aqui, como vocês podem ver, ó, vocês conhecem o Combine do VIP, né? Vocês sabem que ele tem também outros filtros aqui que vocês podem estar utilizando, né? No caso, ó, esse Rio aqui, eu nunca utilizei ele, cara, mas, ó, já deu uma melhorada, tá vendo? 24-1. Então, vocês colocando a mente de vocês para trabalhar, eu acredito que vocês conseguem ter um setup, né? Uma TPL que dê resultado bacana. Eu tinha montado aqui, deixa eu ver aqui, tinha montado aqui umas TPL, tá aqui. Ah, não. Eu acabei deletando na hora da outra live que eu fui editar, acabei foi excluindo. Mas assim, tem tem uma TPL aqui, se eu não me engano é o Confluência 1 e o filtro 3.